Hoje o vídeo é sobre a quarta igreja de Tiatira. Senhor, abra o nosso entendimento, meu Pai, para entender, meu Pai, a Tua palavra, Senhor. O que o Senhor disse para essa igreja em Tiatira e o que o Senhor quer nos dizer hoje na nossa vida, meu Pai. Senhor, que nós vamos absorver, meu Pai, o Teu Espírito e não a palavra, Senhor, e o Teu Espírito nos dê essa interpretação. Fale conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, a tua paciência, e o que as tuas últimas obras são, mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e destruirei com morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora nós vamos para o estudo. O que está falando aqui o estudo? A igreja de Tiatira. Essa pequena cidade da Ásia Menor, na atual Turquia, localiza-se em um vale fértil, por onde passava o rio Lico. Tiatira era rica, conhecida como um importante centro comercial. A carta ao anjo dessa igreja é mais extensa, ao que tudo indica. O trabalho evangelístico realizado pela igreja em Tiatira era intenso e proveitoso. Nesta carta, o Senhor Jesus se identifica como o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, o que significa que ele vê tudo e nada lhe é oculto. Esse olhar como chama de fogo ilumina até o mais profundo da alma, sendo capaz de trazer à baila
os pensamentos e as intenções mais ocultas do coração. Igualmente, ele diz que seus pés são semelhantes ao latão reluzente, que esmiuçam todo o poder do inferno, bem como todo e qualquer pecado, por mais insignificante que pareça ser. Eu conheço as tuas obras. O Senhor Jesus reconhecia as obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência e as últimas obras da igreja em Tiatira, que eram mais numerosas do que as primeiras. Mas, embora houvesse tanta atividade, havia também a tolerância ao pecado. Aqui está um grande alerta para os que fazem a obra de Deus. O pecado nunca pode ser justificado, perdoado ou mesmo encoberto por boas obras, por mais lindas e importantes que sejam. Porém, infelizmente, é isso que alguns têm tentado fazer dentro da igreja do nosso Senhor. Muitos têm se dedicado com intensidade à obra de Deus, tentando levar a salvação aos outros, mas estão esquecendo de cuidar da própria alma. Jezabel é mencionada no Antigo Testamento como a perversa esposa do rei Acabe. Foi ela que introduziu o culto a Baal em Israel e promoveu as mais cruéis perseguições contra os profetas do Senhor. 1 Reis 16:31 e 18:4. O seu nome aparece em Apocalipse como uma forma figurada de se referir ao paganismo, à idolatria e às falsas doutrinas que corrompiam espiritualmente alguns cristãos de Tiatira. A aceitação a essa prostituição espiritual desagradou muito ao Senhor Jesus. Tolerar é o mesmo que concordar. É exatamente isso que a igreja moderna tem feito nesses últimos tempos, pois quase ninguém ousa denunciar o pecado e as falsas doutrinas para não ficar isolado e ser rotulado de seita. Por isso, preferem se submeter a este sistema diabólico a depender da fé. Contudo, quem é de Deus não aceita mistura, pois não há como ser amigo dele e do mundo. Mateus 6:24 e Tiago 4:4. E tampouco agradar a ambos ao mesmo tempo. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Quando não há arrependimento e confissão do pecado, o sofrimento é inevitável. O rei Davi relata a sua triste experiência ao tentar ocultar os seus pecados de Deus. Quando uma pessoa se prostitui, ela peca contra o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16-17 e 6:16-19. De igual modo, a infidelidade para com Deus é considerada prostituição espiritual. Na sua infinita misericórdia, o Senhor concedeu tempo à igreja de Tiatira para que se arrependesse e abandonasse a sua prostituição, mas ela não se arrependeu e preferiu continuar na sua iniquidade, dando ouvido aos falsos ensinamentos de Jezabel. Eis que a porei numa cama,
Por causa das perversões sexuais de Jezabel, o Senhor Jesus usou uma linguagem figurada para expressar o castigo inevitável que viria sobre ela e sobre os seus seguidores por não terem se arrependido. Nada é mais humilhante para o ser humano que um leito de dor. Assim, de nada valem os recursos, o nome, o conhecimento e a capacidade. Perante esse momento, Deus permite que surjam situações ruins e grandes problemas, não para punir o pecador, mas para despertá-lo sobre a necessidade de arrependimento. Destruirei com morte a seus filhos. A prostituição espiritual da igreja com Jezabel gerou filhos corrompidos na fé. Esses filhos têm estado mortos nos seus delitos e pecados. Assim, há uma grande diferença entre os que são gerados pela palavra de Deus e os que são gerados na carne. Nesses últimos tempos, o diabo tem enganado e seduzido a muitos com doutrinas totalmente distorcidas e contrárias às Sagradas Escrituras. Alguns têm se perdido por darem ouvidos a espíritos enganadores que usam a boca de supostos servos, entre parênteses, de Deus, para espalharem mentiras e difamações. Por isso, é preciso ter muito cuidado com aquilo que se lê e ouve. As profundezas de Satanás. Em Tiatira, havia pessoas que permaneciam fiéis aos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso, não aceitavam a ideia de que deviam conhecer as profundezas de Satanás. Isto é, havia um pensamento na igreja que dizia que primeiro deveria se provar das coisas pecaminosas para depois experimentar a grandeza da misericórdia e do amor de Deus. Eram assim que queriam se justificar, aqueles que haviam se corrompido por se entregarem a essa ideia. Mas será que é preciso praticar o que é do diabo para depois experimentar a salvação? Como dizem alguns, será que é necessário conhecer primeiro o mundo para depois se converter? A resposta é nunca e jamais. Aqueles que se firmam contra a doutrina de Jezabel, o Senhor promete não jogar outra carga, ou seja, outro sofrimento sobre suas vidas. O que tendes, retende-o. Normalmente, as pessoas estão mais preocupadas em reter a sua posição, o seu título e aquilo que conquistaram neste mundo do que preservar a salvação recebida pela fé na palavra de Deus. O Espírito Santo nos orienta, por intermédio do apóstolo Paulo, a conservar a fé e a boa consciência, para se evitar a queda espiritual e, consequentemente, a perda da salvação da alma. O poder sobre as nações. Foi dado pelo Senhor Jesus aos seus discípulos vencedores. Se eles não assumiram ainda essa condição, é outra questão. Essa autoridade não se limita ao mundo físico, mas abrange, sobretudo, o espiritual. Com ela, podemos subjugar os espíritos malignos, principados e todo o poder do inferno. Enquanto o povo de Deus não assume essa autoridade que lhe foi delegada, o diabo, por intermédio de uma infinidade de seitas e religiões pagãs,
vai dominando os povos e as nações de toda a terra. Os vencedores em Jesus Cristo são a única chance de salvação para as nações, pois Ele não tem ninguém com quem contar neste mundo para salvá-las, a não ser com os seus verdadeiros servos. A estrela da manhã é o próprio Filho de Deus, que resplandece o seu brilho e a sua glória, por intermédio do seu Espírito na vida daquele que crê. Amém. E graças a Deus. Ó Senhor, essa foi a 4ª carta à igreja, meu Pai, de Tiatira. Graças a Deus pela Tua palavra. Senhor, sabemos que a palavra mata e o Espírito vivifica. Senhor, Jezabel, ela trouxe, meu Pai, aquele culto a Baal. Sabemos, meu Pai, que a fornicação foi terrível naquele tempo. Corrompeu a Israel, meu Pai. O rei Acabe, meu Pai, ó Senhor, fizeram tudo de errado. E, meu Pai, de ouvir isso, meu Pai, que nós pecamos e esse espírito de Jezabel, meu Pai, não aceitamos em nossa vida, porque sabemos que foi uma mulher que corrompeu a Israel, Senhor, com as suas doutrinas. Ó Deus, eu não quero pecar para saber que é só o Senhor que é Deus. Eu não preciso, nunca e jamais, em hipótese, em momento algum, meu Pai, eu vou ter que provar do errado para saber que o Senhor é certo, pois eu creio que o Senhor é o único Deus e que o Senhor é certo. Não podemos pecar a fornicação, a praticar as coisas ruins e depois vir pedir perdão porque o Senhor é misericordioso. De Deus não se zomba, ó Deus. Então, meu Pai, abre o nosso entendimento, meu Pai. Não, meu Pai, podemos pecar contra Ti. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não podemos, meu Pai, contaminar o nosso corpo com pecado, com a sujeira desse mundo, meu Pai, porque ele é o Teu templo, ó Deus, e temos que cuidar dele. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra e pela Tua direção hoje, meu Pai. No próximo vídeo nós vamos ler a 5ª carta à igreja em Sardes. Até o próximo vídeo.